A paz do Senhor. Hoje é domingo e nós estamos no templo para ministrar mais uma palavra de Deus. Não temos ainda o culto presencial, mas acreditamos que logo estaremos nos reunindo novamente. Ontem eu deixei informações da impossibilidade de ter gravado a pregação, mas aqui estamos hoje para ministrar a palavra de Deus, falar a respeito de um tema que depois da oração eu anuncio e leio também o texto da Bíblia Sagrada. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, buscamos do Senhor agora o poder do Espírito Santo para ministrar esta palavra e que a tua vontade, Senhor, seja feita, que o teu Espírito alcance liberdade em nossos corações, encontre liberdade em nossos corações e também nos faça melhorados pelo sobrenatural, em nome de Jesus Cristo, porque é a tua palavra, meu Deus, que nos alimenta, mas só a letra não é suficiente, é pelo Espírito que somos alimentados. Ajuda-nos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O que vamos falar nesta noite é elemento surpresa. Eu sei que outros pregadores já usaram este título para as suas pregações e não vou copiar nenhum deles, não vou repetir a pregação de nenhum desses que já usou, de fato, como título. Eu estou falando sobre o tema de elemento surpresa. Quem me acompanha já há algum tempo sabe que toda vez que eu uso material alheio, eu cito a fonte. Então, estou dizendo que a única coisa que você vai encontrar é, de fato, o título para algumas pregações, elemento surpresa de Deus, e daí vai por aí afora. Mas o que vamos ministrar não é algo repetido, é uma palavra de Deus para os nossos corações para esta noite. Falar sobre elemento surpresa, o que vamos fazer a princípio é ler alguns textos da Bíblia Sagrada e ver que a fonte, né, os elementos surpresa dentro da Bíblia Sagrada é muito amplo, existe muita informação aqui e nós vamos citar alguns. Para começar, o primeiro elemento surpresa que nós vamos encontrar está citado de hoje, tem mais. Antes desse que vou citar, já existem outros. Então, Êxodo capítulo de número 14, versículo 13 e 14, vai dizer assim, ó: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, o primeiro texto que estamos usando aqui, nós estamos diante de, eu poderia dizer que uma armadilha que Deus está preparando para os inimigos do povo de Deus. Há alguns anos atrás, o presbítero Lourenço ministrou uma palavra com o título Caçando Moscas, né? Ele fez uma ilustração que é como se Deus tivesse feito assim, ó, aberto as mãos, tá, no mar. Sabe quando você abre a mão para a mosca passar e você bater? É como se Deus tivesse feito isso com as duas mãos. Eu não vou fazer aqui, senão não vai sair o som da gravação. E na hora que o povo de Israel passou e os inimigos entraram no meio do mar, pensando que também poderiam passar, o mar se fechou e aí ele usou essa ilustração. Aqui é um elemento surpresa, porque Israel não sabia o que iria acontecer. E também os egípcios não sabiam. Deus sabia que iria abrir o mar, mas ninguém sabia o que iria acontecer naquele momento. Então, Deus tinha em mente, mais do que livrar Israel, ele queria destruir os inimigos de Israel, que por tanto tempo escravizou o povo de Deus, fosse destruído diante dos olhos do povo de Israel e de Moisés. Aliás, o próprio Moisés já é um elemento surpresa. Não havia
autorização para que os filhos do sexo masculino fossem criados, e você já conhece a história. Sabe muito bem que Deus também decide usar este homem, que de forma também como um elemento surpresa, se você analisar, é o único homem que foi criado, foi pelo menos até ser desmamado por sua mãe, e ela ganhou o salário para cuidar do próprio filho. Aí depois, não vou falar sobre a história, mas você sabe muito bem. E que quando Israel está diante do mar, o mar se abre, Israel passa a pé enxuto e os inimigos do povo de Deus, os egípcios, entram e o mar se fecha e eles morrem ali naquele lugar. Este é um exemplo de elemento surpresa na Bíblia Sagrada. Um outro exemplo de elemento surpresa na Bíblia Sagrada está em Josué, em Juízes, aliás, capítulo 6, versículo de número 14. Diz assim, ó: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aqui é a história de Gideão. A forma como Deus operou o livramento de Israel por Gideão é algo que mostra como Deus se utiliza do elemento surpresa. Então veja só, Gideão também é um elemento surpresa. Nem ele mesmo, quando o anjo diz: vai nessa tua força e livrará Israel, ele fala: se o Senhor é comigo, o que é feito dos teus grandes feitos, dos sinais que se fala a teu respeito? Minha casa é a menor, não tem como. E Deus então disse que o escolheu, e se você analisa a forma como Deus vai livrar Israel através de Gideão, você descobre que Deus gosta mesmo de, nessa estratégia de guerra, se utilizar de elementos surpresa. Você vai ver que aquele número grande que se junta a Gideão, o exército de Israel, quando ele toca a trombeta, um número de mais de 30 mil homens para guerrear contra os inimigos, desta vez os midianitas. E então o que acontece? Deus diz: é muita gente, se você for e livrar Israel com esse número de soldados, você vai dizer que foi a tua mão que fez isso. Você vai dizer que foi a tua força, o número de soldados. Você já conhece a história, se não conhece, está lá em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 14, a história de Gideão. Deus então decide que vai livrar o povo de Israel de um exército de mais de 300 mil pessoas, 300 mil homens, com apenas 300 homens. Só 300 homens. E qual é o elemento surpresa? Eles não vão utilizar armas especiais, eles não vão se utilizar de tecnologia. Não. Na verdade, Deus manda eles subirem com vaso de barro, uma tocha de fogo dentro desse vaso e se dividir em 3 grupos. 3 grupos que, de forma sincronizada, no momento do comando de Gideão, eles retirariam aquela tocha, ou seja, haveria um clarão, fazendo parecer que todo o exército dos midianitas estivesse cercado, porque eram aquelas tochas de fogo à noite, né? E eles jogaram aqueles vasos no chão, os vasos quebrados de forma sincronizada, 300 vasos sendo quebrados ao mesmo tempo, com aquelas tochas de fogo, simula a cavalaria, os cascos de cavalo fazendo aquele barulho, e o exército dos midianitas fica apavorado, diz: estamos mortos. E você já sabe o que acontece ali, que o elemento surpresa foi a causa da derrota dos midianitas, e para conhecer melhor essa história, precisa olhar na Bíblia Sagrada. Então, mais uma vez, o elemento surpresa aparece e dá a vitória para o povo de Deus
porque Deus resolve usar Gideão e resolve fazer de uma forma diferenciada, de uma forma que não havia notícias de uma guerra desse jeito. Tá? É lógico que, se fôssemos falar sobre todo o momento da Bíblia Sagrada, que Deus usou um elemento surpresa para dar vitória a Israel, a gente ficaria aqui horas falando, porque a Bíblia Sagrada é rica em material para falar a respeito disto. Mas vamos para um terceiro exemplo de elemento surpresa dentro da Bíblia Sagrada. Desta vez, ainda no livro de Juízes, só que no capítulo de número 13. No versículo 5 está escrito assim, ó: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Desta vez, estamos diante de outros inimigos, não são os egípcios, não são os midianitas também, mas estamos diante dos filisteus. Tá? Quem aparece agora está aqui, ó. Tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Esta mulher, nós sabemos que ela não podia ter filhos. E também a maneira como Deus começa a trabalhar na vida de Gideão é algo que, na vida de Sansão, é algo que foge da normalidade. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão. Eu ficaria contando vários momentos em que ele foi um elemento surpresa no meio dos filisteus, mas quando ele se deixa amarrar com aquelas cordas e aqueles soldados vêm contra ele, aquilo também é uma armadilha, porque eles pensam que ele está preso, que não tem como escapar, mas quando ele é cercado pelo exército dos filisteus, ele arrebenta aquelas cordas como se fosse fio de estopa. Uma queixada de jumento, mais uma vez o elemento surpresa, ele não tem uma espada na mão, é só uma queixada de jumento. E ele diz: com uma queixada de jumento, matei 1000 soldados. Então, ninguém imaginava que um homem seria capaz de se utilizar de uma queixada de jumento e com este instrumento ferir a 1000 soldados do exército inimigo. Isso é algo impossível. E isto também é, mais uma vez, elemento surpresa. Por quê? Se você analisar o final da história de Sansão, vai descobrir melhor ainda a presença deste elemento. Porque agora Sansão está com o seu cabelo cortado, está com os seus olhos vazados, está cego. Agora, não dá para acreditar que um exército inimigo, ou que um homem consiga derrotar o exército dos filisteus. Então, os filisteus não acreditam mais, não conseguem ver possibilidade. Eles dizem: o nosso Deus venceu o Deus de Israel. E aí, você já conhece a história, já tem filmes a respeito de Sansão. Ele pede que alguém o conduza até as 2 colunas que sustentam aquele lugar onde eles estão. E a Bíblia Sagrada vai dizer que na sua morte, Sansão matou mais homens do que durante a sua vida. O número de pessoas que estava reunido ali era um número muito grande de pessoas. Ali estavam príncipes, ali estavam generais de guerra, ali estavam para zombar do Deus de Israel, para zombar de Sansão, para dar glórias a um Deus com letra minúscula. E Deus usa um homem cego, um homem aparentemente derrotado, um homem que parece que vai dar tudo errado. Alguém diz: a vida deste rapaz
este camarada não obedece a Deus, esse cidadão não tem jeito, a vida dele não tem jeito. Mas não só ele termina de forma vitoriosa, como vai aparecer na lista dos heróis da fé. Então, Sansão é, sem dúvida, um elemento surpresa que Deus utiliza, e a forma como ele faz com que o exército dos inimigos, aqui representando o diabo, né? Nos dias que nós vivemos, os demônios que se levantam, eles caem por terra, e ali era literal, eram guerreiros mesmo, era guerra real, e eles são mortos por um único homem, e agora fragilizado, com o olho vazado, cego, né? Cabelo cortado, mas ainda assim ele derrota os seus inimigos, porque Deus resolve fazer isto. O anjo já tinha avisado que a obra não seria algo tão completo assim. Ele começará a libertar Israel, ou seja, esse era o plano de Deus. Deus tinha um plano na vida deste rapaz. Os filisteus não sabiam disso. Israel também não sabia disto, mas Deus sabia o que iria fazer com ele, porque Deus sabe todas as coisas. Agora, nós vamos falar ainda de um outro exemplo na Bíblia Sagrada, e este exemplo, assim como esses que eu citei até agora, bem conhecido, mas este aqui vai destacar outra questão. Além do elemento surpresa que Deus usa, nós não podemos nos esquecer que o adversário também tem elemento surpresa. O exército inimigo também tem os seus elementos surpresas. De repente, estou pregando para alguém que não esperava um tipo de acontecimento, não estava pronto para um embate tão forte. Então eu vou ler um texto que é até um pouco extenso. Essa linguagem que vou ler é a linguagem de hoje, até deixei escrito porque essa Bíblia é outra linguagem. Então eu vou ler para você, para que tenha uma ideia de que estou falando. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 a 11. A linguagem de hoje está escrito assim, ó. Os filisteus, ainda agora o exército é dos filisteus. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. E acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha, por isso eu quis ler na linguagem de hoje, quase 3 metros de altura. Usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isto, ficaram apavorados. A minha Bíblia vai dizer que esse desafio do exército inimigo de Israel durou aproximadamente pelo menos 40 dias. Por 40 dias eles estavam em posição de guerra,
homens prontos para guerrear. O exército de Israel estava pronto para guerrear. O exército dos filisteus também pronto para guerrear. Só que agora vai aparecer um elemento surpresa do lado dos inimigos. Então esse aqui também não é o único caso, não. É que o tempo não permite estender tanto para colocar todos os textos da Bíblia Sagrada que apareçam elementos surpresa, tanto por parte do inimigo como por parte de Deus. Israel não estava preparado para isto. Eles nem sabiam que existia este homem aqui, dessa estatura, quase 3 metros de altura. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é um homem de quase 3 metros de altura? É mais alto do que a laje de uma casa, feita no seu padrão. Uma casa geralmente tem em torno de 2,70 metros de altura. E uma laje alta, tem casas que até com 2,50. Então imagine se a sua casa tem o tamanho padrão, a altura padrão, a altura da laje é 2,70. Se tiver exagerado, chega a 3 metros, mas geralmente não dá 3 metros. Tá? Então, a estatura do Golias era mais alto do que a altura da laje da casa. Tá? Então aqui está, em riqueza de detalhes, se você ler na linguagem de hoje, o peso do escudo, o peso da lança, só a ponta dessa sua lança pesava 7 quilos. Então olha só, nós estamos falando de um camarada que alguém fala, não existe isso. Onde que eles acharam esse homem? Só isto? Não. Não era um homem comum. Este homem era um homem treinado há muito tempo. Quando Davi vai falar com Saul, Saul diz, você não pode porque você não é guerreiro. Este homem é treinado, ou seja, Golias era um elemento surpresa, que além de ser gigante, além de assustar na aparência, ele também possuía a habilidade na guerra. E agora, por 40 dias, está lá as fileiras dos exércitos, vem o Golias, se levanta no meio daquele exército, se destaca na presença de todos e diz, ei, cadê? Cadê o Deus de vocês? E ele começa a falar contra o Deus de Israel, blasfemar do Deus de Israel. Vocês não têm um homem? Cadê? Não tem homem a Israel? Cadê? Não existe Deus? Cadê o Deus de vocês? Manda um homem para lutar comigo. E a minha Bíblia Sagrada me faz entender que o rei de Israel era apropriado, viu? A Bíblia diz que dos ombros para cima, Saul se sobressaía no meio da multidão. Então, no meio de Israel, o homem maior que tinha era Saul, era o rei de Israel. Mas ele tremeu nas bases, ele falou, não vou. Eu falei, prefiro oferecer minha filha em casamento para quem lutar com esse homem. Não dá para mim, eu não consigo. Não existia em Israel um homem capaz de lutar com aquele gigante. Tanto que, para que derramar sangue? Ele pergunta, para que fazer a guerra? Vamos fazer diferente. Vamos fazer uma guerra de 2 homens só. Aquele que ganhar vai ser senhor sobre o outro povo. E aí vai entrar mais uma vez o elemento surpresa de Deus, que é diferente do elemento surpresa do adversário. Vai aparecer o Davi. Apareceu o elemento surpresa do adversário, mas ninguém sabia. Só Deus sabia. Me parece que Samuel também sabia, mas não sabia desta forma. Sabia-se pelo Espírito Santo que Davi seria o rei de Israel, mas ninguém imaginava que um rapaz do porte de Davi, tem gente que diz que ele era pequeno, Davi não era pequeno, Davi não era um anão, perto do gigante poderia ser, mas Davi era um homem de estatura normal. Outra coisa que a Bíblia diz que ele era de aparência, ele era bonito, né? Era um rapaz normal. Era só um rapaz bonito. Aparece ali. Você já ouviu falar, se não ouviu, é só estudar 1 Samuel capítulo 7, do versículo 1, capítulo 17, do versículo 1 em diante, está lá essa história que estou contando aqui.
Ele vai olhar, quando ele chega para trazer comida para os seus irmãos, trazer um presente para o comandante do exército de Israel, e para ver como que está, porque os seus irmãos eram guerreiros, ele não, ele era pastor de ovelhas. Ele escuta de longe. Está lá, porque o seu pai tinha dito, vai lá ver como está o seu irmão, ver como está a guerra, ver que jeito que está lá. Os irmãos, quando veem ele chegando com aquele pão, com aquela leite, com aquilo que ele veio trazer, com aquele queijo, eles já ficam irritados. Fala, o que você veio fazer aqui, menino? Ô moleque, o que você está fazendo aqui? Você veio sondar aqui para levar? Que é isso? Por quê? Porque o povo de Israel estava sendo envergonhado. Ele ficou como se fosse espião, seus irmãos ficaram com raiva dele. Leia na Bíblia Sagrada para você ver. Mas ele não está como espião, ele veio trazer, ele veio obedecer o Pai. E muito mais, ele veio movido pelo Espírito Santo. E aí quando ele chega, levanta o gigantão lá, levanta o Golias, o elemento surpresa do diabo. Ele levanta e começa a blasfemar do Deus de Israel, ele começa a blasfemar do exército de Israel, ele começa a blasfemar do povo de Deus. E o Davi diz, mas quem é esse incircunciso para blasfemar do Senhor dos exércitos, do Deus de Israel? Que loucura é essa? Que negócio é esse? O sangue ferveu na veia. Mais do que isso, o Espírito Santo, que já estava na vida de Davi, encheu o coração deste homem. Ele disse, de jeito nenhum. Alguém falou, olha, tem recompensa aí, se alguém lutar com ele, vai ganhar isenção de imposto eternamente, ninguém da sua família mais vai pagar imposto, né? E ainda vai casar com a filha do rei. Ele fala, que isso? Que negócio é esse? Né? Vocês estão... Cadê o rei? Onde está? Onde está o rei? Alguém falou, ele está meio escondido lá, vai lá falar com ele. Vai o Davi falar com Saul. Vai ele falar. Saul, estou ouvindo falar umas histórias aí, eu vou guerrear com ele. O Saul fala, meu filho, você está doido. O homem é treinado. O homem é forte, você viu o tamanho dele? Você não vai não, você não pode ir, você não pode, não posso deixar você fazer uma loucura dessa, eu estou usando as minhas palavras aqui. Ele falou, não, você está enganado. Você está enganado com a minha aparência, você está enganado. Olha, o teu servo apacentava ovelhas. E vinha um leão. Aí você conhece a história. O leão vem para roubar ovelhas, poucas ovelhas que Jessé, o pai de Davi, tinha. E ele vai contra esse leão. Ele arranca a ovelha do leão com as mãos, né? E simplesmente mata o leão. E a Bíblia Sagrada diz que ele conta a história de um urso também. Você já viu histórias com leões e com ursos. Você sabe que são animais assustadores. Mas ele vai contar para o Saul e vai dizer, olha, eu matei tanto o leão quanto matei também o urso. Se o Deus de Israel deu na mão do teu servo o leão e deu também o urso, esse circunciso, deixa eu usar um português vulgar aqui, é fichinha. Aí o Saul ficou assustado, falou, opa, você está me contando coisa que eu não sabia. Lógico que não sabia. É mais ou menos assim, eu sou um elemento surpresa de Deus. Nem o Golias sabe, nem os filisteus sabem, ninguém sabe. Ninguém sabe o que Deus está preparando para Israel. Alguém ainda vai gritar muitos anos depois, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então aqui você já conhece a história, você sabe que com apenas uma pedra só, e com uma funda, ele gira aquela funda. Tem gente que acha que é estilingue, não é estilingue não. Não vou fazer, que era algo que se girava e soltava uma das pontas, a pedra foi certeira, pegou na testa do gigante, alguma coisa meio contra a lei da física, porque ele teria que cair de costa. A tese seria para ele cair de costa, mas a Bíblia diz que ele se prostrou de rosto no chão, para se deixar claro que o rosto no pó será todo aquele que se levantar contra o Deus de Israel, contra o nosso Deus, contra o nosso Senhor. Ele caiu por terra, o elemento surpresa de Deus, mais uma vez, vai derrotar
o exército do inimigo. Estou pregando para muitas pessoas e a palavra de Deus é abrangente. E sempre, vou ler a conclusão aqui já, sempre atinge o alvo. Como está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 10 a 11, revista e atualizada, diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador, e pão para o que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Então eu sei que estou pregando para muitas pessoas, um número considerável de pessoas, e que esta palavra é abrangente e que ela não vai voltar vazia, ela vai fazer aquilo para o que foi enviada, como está escrito aqui em Isaías. No entanto, veja só, eu estou autorizado a dizer que existe uma pessoa específica que vai ser surpreendida por Deus, pois ele vai levantar um elemento surpresa para resolver a situação. Então essa palavra é abrangente, é para todos que estão ouvindo, serve para mim, serve para você, serve para todos. Mas eu estou autorizado a dizer que existe uma pessoa específica que Deus já preparou um elemento surpresa. Você pensa que esse gigante que se levantou contra você, você pensa que o elemento surpresa do adversário é páreo para o Senhor dos Exércitos, e você fala, não tem jeito, mas Deus já preparou um elemento surpresa e você vai ser surpreendido por Deus por este elemento surpresa. Estou autorizado ainda a dizer a toda a comunidade do povo de Deus que me ouve, que as coisas não vão continuar do jeito que estão, pois Deus já preparou um elemento surpresa para derrubar o faraó do século 21. Não vai ser a pandemia com todos os seus engendramentos, o elemento surpresa a triunfar sobre o plano de Deus. Deus tem uma surpresa maior. Aguardem o elemento surpresa de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, eu oro com o teu povo agora. Oro porque sei que o Senhor é estrategista. Oro porque sei que o Senhor me ouve no nome de Jesus Cristo. Eu sei que, como está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 8, que sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu sei que o Senhor não erra, eu sei que o Senhor não falha, eu sei, meu Deus, que a surpresa maior vem do Senhor, que o teu elemento surpresa é muito maior e mais poderoso, ainda que a aparência possa não demonstrar, mas a tua glória é grande. O Senhor é Deus e o teu nome há de ser glorificado. Em nome de Jesus, eu falo agora, eu profetizo agora em nome do Senhor Jesus, a queda de todo gigante, a queda de todo mal, a queda de todo demônio, de todas as forças das trevas, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu faço cair por terra toda força do inferno, toda enfermidade, toda doença, todo mal, todo demônio, em nome de Jesus. Cesse agora a manobra do inferno, cesse agora a manobra do mal, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo.